No hino que a nossa irmã estava cantando. É difícil até de cantar esse hino aí, viu? Né? Servir a Deus na hora da alegria é bom. Até quem não é crente serve a Deus na hora da alegria. Glória a Deus. Mas servir a Deus quando está faltando tudo, aí é duro, né? Mas a gente temos que servir a Deus e ser grato a Ele todos os momentos da nossa vida. Louvado seja Deus. Ele está olhando para cada um de nós, ou na bonança, ou nas adversidades, nas dificuldades. É Ele quem está olhando para nós. Às vezes Ele até permite que venha a dificuldade. Louvado seja Deus. Mas em todas elas, Ele não nos desampara nem um só momento. Ele vê quando a gente clama, quando a gente chora. Louvado seja Deus. E tem a maior preocupação de não deixar nem as suas lágrimas cair no chão. Louvado seja Deus. Os anjos de Deus colhem as lágrimas. Elas não caem no chão. Louvado seja Deus. É que a gente não vê os anjos vindo colher as nossas lágrimas. Mas Ele vem. Louvado seja Deus. Eles são invisíveis, porque eles não são sujeitos às prisões carnais. Então um anjo chega, passa do telhado aqui, ó, não tem telhado para o anjo, né? Não tem parede, né? Nada consegue segurar um anjo. Da mesma forma, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, não haverá teto de igreja, ainda que seja laje, ainda que seja forrada, não haverá teto. Isso aqui desaparece, porque nós receberemos um corpo glorioso e não estaremos mais sujeitos às prisões carnais dessa vida. Então nós subiremos para encontrar o Senhor dos ares. Enquanto a irmã estava cantando esse hino, irmãos, eu até tinha preparado um outro versículo para mim meditar com os irmãos, mas Deus me trouxe aqui no livro de São Marcos, no capítulo de número 6, e o versículo de número 45, que diz assim: imediatamente obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, e a Betesda, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu no monte para orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre as águas, ou por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas quando o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, deram um grande grito, porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus caros irmãos, nessa escritura os irmãos observem que Jesus estava com os seus discípulos em uma grande multidão e estava à beira do mar, quando de repente ele terminou de falar com o povo, despediu a multidão, mandou que os discípulos subissem no barco e passassem para o outro lado, enquanto ele conversava, despedia cada um para os seus devidos lugares. Enquanto isso, os discípulos entraram no barco, começaram a remar. Jesus despediu a multidão e subiu no monte para orar. Observem que, apesar de Jesus é Deus, ter sido Deus, e está aqui como Deus, como homem, mas como Deus, totalmente Deus, louvado seja Deus, ele orou por várias vezes para nos dar um exemplo, sempre vivia em oração. Quando Jesus não estava com os seus discípulos ensinando, ele estava no monte orando, buscando a presença do Pai. Observem que nesse instante Jesus subiu no monte para orar, enquanto os discípulos estavam remando, e a Bíblia Sagrada diz que para atravessar para o outro lado era distante, e naquela época não tinha motor. Pelo menos a Bíblia não relata de Gênesis e Apocalipse que tinha motor para colocar nos barcos, que nem é hoje. A facilidade é muito grande hoje. Louvado seja Deus.
Eles tinham que remar através dos seus remos, das velas, das suas experiências que tinha no mar. Louvado seja Deus. E o mar é muito bravo às vezes, e é difícil de remar, principalmente sem um motor, sem alguma coisa que o ajudem. E a Bíblia diz que eles passaram a tarde toda remando, já estavam cansados. E Jesus, ao ver que eles estavam se afadigando, já cansados demais, ele resolveu encontrar com eles para ajudá-los. Louvado seja Deus. Estava ali uma dificuldade muito grande, não é? Em desespero, já cansado e ainda não tinha chegado do outro lado. De repente, Jesus apareceu no meio daquela tempestade, daquele mar bravo, né? Andando por cima do mar. Olha só, o discípulo estava no barco, tentando remar, estava tendo dificuldade para remar. E Jesus, com a maior tranquilidade, no meio dessas águas tão bravas, ele andava por cima das águas. Louvado seja Deus. Não estava em cima do barco de ninguém, era caminhando em cima das águas. Não tinha medo, não se fadigava, caminhando tranquilamente e ainda ia passar na frente do barco. Louvado seja Deus. Mas quando os discípulos viram, no cansaço que ele estava, não tinha mais força para remar, já estava quase parando, ou alguns remando e os outros descansando para poder tomar um fôlego. De repente aparece um homem andando por cima do mar, por cima das águas, sem afundar, sem nada. A Bíblia diz que de repente eles tomaram susto e deram um enorme grito, pensando que fosse um fantasma. Louvado seja Deus. Quem pode andar em cima das águas e não afundar? Um fantasma. Louvado seja Deus. E eles gritaram com medo. Louvado seja Deus. Então Jesus não passou na frente do barco, subiu no barco. A Bíblia diz que ele subiu no barco. Louvado seja Deus, para estar com eles. E o vento se aquietou entre si e ficaram atônitos, pois não tinha compreendido o milagre dos pães, antes o coração deles estava endurecido. Jesus havia pouco antes alimentado grande multidão, e os discípulos viram, mas não entenderam como que um pão poderia dar um cesto ou muitos cestos de pães. Louvado seja Deus. Eles não entenderam, sabia que estava com Jesus, já o tinham visto Jesus fazer grandes milagres, mas eles não compreenderam aquilo, ainda estava discutindo entre eles, com o coração turbado, ou se preparando para fazer alguma pergunta depois a Jesus. De repente aparece agora Jesus andando em cima das águas. Louvado seja o nome do Senhor, para provar para eles, louvado seja Deus, e para nós todos hoje, que Jesus é poderoso. Por mais que seja a dificuldade que estiver passando, Deus, ele pode andar em cima das águas e acalmar a tempestade nesta noite. Louvado seja Deus. Precisamos acreditar e confiar nas suas palavras, não deixar simplesmente se elevar por barulhos, porque hoje em dia existe muito barulhos, mas prestar atenção na palavra de Deus, porque é ela quem justifica a pessoa, é ela quem cura as nossas enfermidades e dá alívio para o peso das nossas almas. Louvado seja Deus. Jesus subiu no barco, acalmou todos eles, e eles puderam observar com os seus olhos que quando Jesus subiu no barco, a tempestade se acalmou. Aquela força que eles estavam colocando para remar o barco sem conseguir, pois o vento era contrário, começou a haver paz na vida deles. Isso porque Jesus entrou no barco deles. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, irmãos, na vida da pessoa começa a aparecer paz, começa a aparecer alegria, felicidade. O Senhor começa a trazer aquela calmaria para os nossos corações. Que é de tudo que o ser humano precisa nessa vida, é de paz, é alegria, é ter confiança, é ter a certeza que por mais difícil que seja a luta, Deus está no barco e o barco não vai afundar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E ele disse para os seus discípulos: tende bom ânimo, não temas,
Sou eu, não tenha medo não é fantasma não, fantasma não existe, louvado seja o nome do Senhor. Sou eu como vocês estão vendo. E subiu no barco onde eles estavam, e eles se acalmaram, mas ainda atônito, porque nunca viram um homem andar em cima das águas. É difícil, meus queridos irmãos, porque o trabalhar de Deus, a forma de Deus é muito diferente da dos homens. O pensamento dos homens não alcança o pensamento de Deus, mas Deus é capaz de abençoar você nesta noite. Deus é capaz de abrir uma porta para você. Deus é capaz de acalmar a tempestade e você começar a cantar o hino da vitória. Só precisa acreditar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Pois eles não tinham compreendido, louvado seja Deus, mas estando do outro lado, seguiram para a terra de Genezaré, e ali aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo recolheu a Jesus, e correndo toda a sua fama pela terra em redor, começaram a trazer os enfermos nos leitos, lugares onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele estava, cidades, aldeias e campos, colocavam os enfermos nas praças, rogava-lhe que ao menos deixasse tocar na orla das suas vestes, e todos os que tocavam estavam sãos. Todos. Jesus chegando na cidade de Genezaré, as pessoas se preocuparam em correr, ficaram ali uma meia dúzia junto com Jesus, recolheram ele, e os outros correram, e a sua fama se espalhou, fizeram a fama de Jesus se espalhar, e as pessoas traziam seus enfermos. Louvado seja Deus, paralítico, aleijado, cego, cheio de problemas. Louvado seja Deus, pessoas que não conseguiam nem andar, eles colocavam nas camas e traziam até onde Jesus estava, e às vezes não conseguiam chegar perto de Jesus por causa da multidão, então colocava no meio da praça e dizia para ele, pelo menos quando Jesus passar, se você puder tocar na orla do seu vestido, você vai ficar são. E aquele enfermo ficava ali no meio da praça procurando, irmãos, uma chance, porque Jesus ia passar, e às vezes até, de repente, até caía da cama para tentar alcançar na orla das vestes de Jesus, e ele tocava nas vestes de Jesus, e todos que tocavam eram curados. Louvado seja Deus. E era liberto das suas enfermidades. Enfermidade aqui, irmãos, está falando, não é simplesmente da carne, não. Enfermidade da alma. Louvado seja Deus. Fadiga, canseira, angústia, dor, tudo isso é enfermidade. Mas Jesus nesta noite está aqui em nosso meio. Louvado seja Deus. E se pelo menos em pensamento a gente conseguir tocar em suas vestes nesta noite, nós ficaremos libertos. Nós ficaremos sãos de qualquer enfermidade. Porque o Senhor Jesus é poderoso, irmãos, e é misericordioso, e é Senhor da nossa vida. Da mesma forma que se esforçamos, eu sei que muitos irmãos se esforçaram para estar aqui nesta noite. Louvado seja Deus, devido a problemas e dificuldades, mas o Senhor Jesus também marcou o encontro com os irmãos neste lugar. Louvado seja Deus. Ele está aqui exatamente para nos abençoar nesta festa, que aparentemente é uma festa de criança. Louvado seja Deus. Mas tem uma historinha também interessante na Bíblia Sagrada sobre as crianças, que as pessoas traziam as crianças para se encontrar com Jesus, e quando trazia muita criança, fazia barulho, fazia aquele alvoroço, e os discípulos repreendiam para que não trouxesse tanta criança para Jesus. E Jesus, uma certa feita, ele até se indignou e disse: deixai vir a mim as crianças, e não impeçais que elas venham, porque das tais vai ser o reino dos céus. Louvado seja Deus. E digo mais, quem não se fizer como uma criança dessa, não vai de maneira nenhuma entrar no reino dos céus. Olha só, louvado seja o nome do Senhor. Se bem que tem muitas crianças que são desobedientes, às vezes elas desobedecem aos seus pais, e alguém fala: mas como que pode uma coisa dessa? Mas a Bíblia diz que é os pais que são culpados, porque não ensina as crianças no caminho que devem andar. Pesa ou não pesa isso aqui?
pesa, irmão, mas é a pura verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já dirigi igreja em São Paulo e não foi uma vez só que algumas irmãs trouxeram suas crianças para mim orar, porque as crianças estavam com demônio, segundo elas. Mas não era. É porque cria as crianças soltas. Louvado seja Deus. Criança faz o que quer, não tem limite. Criança não sabe de nada. Tem muitas pessoas que até usam da sua ignorância e falam: a criança, quando ela cresce, tem que aceitar Jesus de novo. Irmão, a criança é seu filho, já é crente. Louvado seja Deus. Ela vai se batizar quando ficar de maior, porque ela está entendendo o que é bom e o que é ruim. Mas uma criança, ela não tem pecado, porque o pecado seu não é hereditário. Louvado seja Deus. O pecado do pai, o pecado da mãe, não vai com uma criança dessa. A criança nasce imaculada, sem pecado. Louvado seja Deus. Tanto crente como não crente, louvado seja Deus, tanto filhos de crente como filhos de não crente, que estão nos hospitais, recém-nascido, quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai dizer, as pessoas grandes vão desaparecerem para se encontrar com o Senhor, vão ser transformados, como está escrito em 1 Tessalonicenses. Mas vai haver um grande alvoroço no mundo, porque vai desaparecer todas as crianças recém-nascidas que estão nos hospitais. Louvado seja Deus. E tanto os crentes quanto os não crentes vão ficar alvoroçados, porque as suas crianças desapareceram. O que aconteceu? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas a criança não sabe o que faz, não tem pecado. Louvado seja Deus. E Jesus disse: é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Louvado seja Deus. Você ora, e quando você ora, como eu já falei para os irmãos de outras vezes aqui, quando a gente pede alguma coisa em oração a Deus, a nossa vida começa a entrar pela prova. Deus começa provando, para ver se a gente tem condição de receber aquilo que nós estamos precisando. Como condição, irmãos? Que nós merecer, ninguém merece nada, irmãos. Nós estamos aqui por misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. É o preço da remissão, através da grande misericórdia que o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele nos alcançou, então não merecemos, não é merecimento. A Bíblia Sagrada diz que a salvação não vem nem de obra, para que ninguém se glorie. Se fosse para vir de obra, era poucas pessoas que iam ser salvos, só aqueles que têm riqueza, que iam poder ajudar o necessitado, cuidar das viúvas. Louvado seja o nome do Senhor, como a Bíblia Sagrada ensina. Não, a salvação não vem de obra, vem através do sangue de Jesus Cristo que nos comprou. Louvado seja Deus. Não tem discussão para isso. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado do ser humano é quem divide ele, é quem separa ele de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas caso ele se arrependa dos seus pecados, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. E quando uma criança canta um hino, às vezes nem sabe cantar direito, mas vem aqui com aquele, você pode ver que é aquele regozijo. Ela louva ao Senhor com a alma mesmo. Louvado seja Deus. Não existe obstáculo que impeça do seu louvor chegar onde está Deus. Louvado seja Deus. Mas muitas das vezes alguma coisa impede as nossas orações, o nosso louvor de chegar a Deus. Às vezes nós estamos aqui louvando a Deus, mas estamos com o nosso pensamento em outro lugar, com a preocupação do dia de amanhã. Louvado seja Deus. Criança não tem preocupação. Simplesmente um pouco de comida, um pouquinho de carinho é tudo que ela precisa para sobreviver. Louvado seja Deus. Não sabe o que vai acontecer no dia da manhã, pouco importa também. Ela sabe que o seu pai e a sua mãe estão sempre do lado dela, e quando ela precisar de alguma coisa, ela vai pedir ao pai ou vai pedir à mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem a responsabilidade dos pais, que muitas das vezes falam: não, a criança tem que ser crente. Criança é crente, meu irmão. Louvado seja Deus. Os filhos aprendem com seus pais. Jesus disse: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele crescer não vai se desviar dele. Você só ensina. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus guia os seus caminhos pelos caminhos da verdade. Louvado seja Deus. Eu me lembro de uma certa feita, eu vim de São Paulo aqui para o estado de Alagoas, lá em Coruripe, numa fazenda por nome de Capiatã, aonde a gente, pregando a palavra de Deus num culto de quinta-feira,
Teve alguns dos irmãos que receberam bênção. Deus estendeu a sua mão naquele dia. Louvado seja Deus. Mas 5 crianças Jesus batizou com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. E isso é uma coisa que ficou marcado no meu coração. Porque até uma criança que estava assim no braço da mãe, começou a pular no braço da mãe e começou a falar línguas estranhas. Jesus batizou, irmãos, porque são pessoas que não têm dificuldade de falar com Deus. Louvado seja Deus. Simplesmente eles aprendem aquilo que os pais ensinam. Mas também se os pais levam ele aonde está tendo um forró enorme lá, ele vai aprender aquilo que está lá. Louvado seja Deus. O guia dos filhos são os pais. Louvado seja Deus. E a Bíblia Sagrada garante que os pais receberam recompensa de Deus por criar os seus filhos no caminho da luz, no caminho do Senhor Jesus. E a única coisa, meus queridos irmãos, que é comparado com o amor de Deus, é simplesmente nessa terra o amor da mãe. Louvado seja Deus. O amor da mãe é a única coisa que é comparado com o amor de Deus. E a Bíblia ainda diz que ainda que uma mãe que tanto ama os seus filhos, o seu filho se esqueça dele, o Senhor Deus nunca se esquecerá dos seus filhos. Louvado seja Deus. O amor de Deus é muito grande para com os seus filhos, com a sua igreja. Louvado seja Deus. Por isso que o Senhor abençoa, repreende o mal, repreende as tempestades, num lugar desse, escuro. Louvado seja o nome do Senhor. E vem os irmãos em maior número para se reunir numa igreja dessa aqui, depois sair na escuridão, tudo para adorar a Deus. Porque isso, irmãos, é o amor de Deus que está no coração dos irmãos. Louvado seja Deus. E o Senhor cura as nossas enfermidades, abre as portas do emprego. Hoje eu vi a irmã agradecendo aqui pelos seus filhos que foram abençoados. Deus está olhando, irmãos, e Ele ouve a oração da sua igreja. Louvado seja Deus. Por isso é importante que estejamos sempre na presença do Senhor e acreditando nele, porque por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a tribulação, existe um Deus que é maior. Louvado seja Deus. Ele tem poder e pode até andar por cima das águas para acalmar a tempestade na sua vida e você cantar o hino da vitória. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. O irmão, a sua rede, aí eu vou puxar. Glória a Jesus. Se tem alguém para Jesus nessa noite, venha. E queremos orar por você. Glória a Deus. Mas você pode até dizer, mas no culto de criança, eu não sou criança. Mas se você não fizer como criança, você não vai para onde as crianças vão, que Deus garantiu. Glória a Deus. Se não fizer como criança, também não entrará no reino do céu. Glória a Deus. Tem alguém para Jesus? Venha. Queremos orar por você. Você quer ver Deus fazer o que nunca fez até hoje por você? Faça a partir de hoje o que você ainda não fez para Jesus. Glória a Deus. Faça a partir de hoje o que você não fez até hoje para Jesus, que Ele vai fazer o que não fez até hoje na sua vida. Glória a Deus. Essa é a bênção condicional. Se não tem ninguém para Jesus, eu vou retornar para o dirigente.